Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, 25 de agosto, e a gente vai lá para o nosso livro de atividades corrigir as nossas tarefinhas. A gente tinha tarefa de matemática e de língua portuguesa. Então, a gente vai primeiro lá na tarefa de matemática, que é na página 29, para a gente corrigir. E aí, ontem, na nossa aula pelo Google, na nossa aula ao vivo, a gente corrigiu um pouquinho da tarefa de língua portuguesa, de matemática também, tá? Então é muito importante, gente. Ainda não é todo mundo que participa das aulas, ainda falta um pouquinho de aluno. Então seria muito importante que todos vocês participassem das nossas aulas ao vivo. É muito importante porque lá vocês podem esclarecer as dúvidas de vocês, perguntar direto para mim, né? A gente pode se ver, conversar, revisar, discutir o conteúdo. Então, seria muito, muito importante que todos vocês participassem das aulas, ok? Então, vamos lá para a página 29. E a gente está falando de números, sequências, medidas e medidas de capacidade. Então, lá no número 1 tá assim: observe o número de visualizações de cada um dos episódios de um canal da internet chamado Quintal da Cultura. Então, eu imagino que vocês devam assistir canais no YouTube, por exemplo, né? Que vocês gostem, né? Existem vários tipos de canais na internet para todos os gostos, de receita, de jogos, de games, de moda, de maquiagem. E aqui a gente tem um canal que chama Quintal da Cultura, até maio de 2019. Ó, aqui vai ter o número de visualização, tá? Dos episódios desse canal. Depois faço o que se pede. Então, eu tenho aqui os episódios ali na tabela do canal e na frente a quantidade de visualização, de views, como vocês falam, a quantidade de visualizações que teve cada episódio. Então, eu tenho lá, qual é o pãozinho de que vocês mais gostam? Teve 6.539 visualizações. Esse vídeo foi visto, né, mais de 6.000 vezes. O outro episódio, vocês também têm um diário? Foi visto 8.039 vezes. Depois, era uma vez um menino que adorava jogar futebol. Teve 9.516 visualizações. E depois, será que brigar é a melhor solução? Teve 5.574 visualizações. E o último é, do que você tem medo? Que teve 7.323 visualizações nesse episódio. Então, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pintar de azul o número que representa o episódio mais visualizado, que foi mais visto. Qual que foi? O episódio Era uma Vez um Menino que Adorava Jogar Futebol, porque teve 9.516 visualizações. Pinta de azul. De vermelho, vocês vão pintar os dois números com os mesmos algarismos na ordem das dezenas. Então, eu tenho que ir lá olhar todos os números que tem ali. E eu preciso achar um número que tenha o mesmo algarismo na ordem das dezenas. Quais são esses números? 6.539, o primeiro, e 8.039, o segundo. Pode ver, o número 3 na ordem das dezenas. Mesmo algarismo na ordem das dezenas. Pintem de vermelho. Pinte de verde os números que têm algarismos repetidos. Então, não falou da ordem. Contanto que seja repetido, não tem problema a ordem. Então, vocês vão pintar 5.574 e depois 7.323. Ok? Pintar de verde. Complete a tabela a seguir escrevendo o número de visualizações no quadro valor de lugar. Depois, faça a decomposição de cada um deles. Então, eu já tenho aqui o número, que é para vocês colocarem no quadro valor de lugar. E na frente, vocês vão decompor esse número. E aí, aqui, vocês conseguem observar que eu tenho aqui, ó, vezes 1.000, vezes 100, vezes 10 e vezes 1. O que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que o número que eu for colocar ali na unidade de milhar, ele é vezes 1.000. Por exemplo, o primeiro número é
6.539. Então, lá, na primeira ordem, que é a ordem das unidades, eu vou colocar o número 9. Isso quer dizer que é 9 vezes 1. É 9 vezes uma unidade. Então, eu tenho 9 unidades. O 3 eu vou colocar na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Isso quer dizer número 3. Isso quer dizer que ele é 3 vezes o 10, que é 30. Então, o número 3 na ordem das dezenas, ele representa o número 30. Depois, na ordem das centenas, o número 5, porque é lá 6.539. Então, o número 5 na ordem das centenas, ele representa o número 500, ok? Então, é 5 vezes o 100. E o número 6, na ordem na nossa quarta ordem, que é a unidade de milhar, ele representa o número 6.000. Então, é 6 vezes o 1.000. 6 vezes o número 1.000 equivale a 6.000. Então, vocês vão colocar todos os números no quadro valor de lugar e depois fazer a decomposição. Então, ali no número que a gente já colocou no quadro, 6.539, para eu decompor esse número, então agora eu vou pegar o que cada número representa em cada ordem. Então, eu vou fazer 6.000 mais 500 mais 30 mais 9, ok? O número de baixo, 8.039. Então, lá na primeira ordem das unidades, eu vou colocar o número 9, porque eu tenho 9 unidades. Depois, na ordem das dezenas, o número 3, porque é 39. Então, o número 3 na ordem das dezenas, ele representa o número 30. Na ordem das centenas, eu vou colocar o número 0, porque é 8.039. Eu não tenho nenhum número ali na ordem das centenas, ok? Depois, na quarta ordem, que é a unidade de milhar, o número 8, que representa o número 8.000. E para decompor, 8.000 mais 30 mais 9. Terceiro número, 9.516. Então, eu vou colocar na ordem das unidades o número 6, 6 unidades. Na ordem das dezenas, o número 1, que representa 10, para formar o 16. Na centena, o número 5, que é 516, 500. E na unidade de milhar, o número 9, que representa 9.000. Na hora de decompor, 9.000 mais 500 mais 10 mais 6. Vou pôr cada número na sua ordem, ok? Depois ali, 5.574. Na ordem das unidades, o 4. Na ordem das dezenas, o 7, para representar o 70. Na ordem das centenas, o 5, porque é 570. E na unidade de milhar, o 5, porque é 5.570. Então, o 5 na unidade de milhar representa 5.000. E para decompor, 5.000 mais 500 mais 70 mais 4. O último, 7.323. Na ordem das unidades, o 3. Na ordem das dezenas, o 2, para representar o 20 de 23. Na ordem das centenas, o 3, que representa 300 de 323. E na ordem da unidade de milhar, o 7, que representa 7.000 de 7.323. Para decompor esse número, 7.000 mais 300 mais 20 mais 3. Gente, nessa atividade é importante vocês observarem a importância do lugar de cada número. Aonde que eu devo colocar cada número. Por exemplo, ali no primeiro número, 6.539. O número 9... ele tá lá na unidade de milhar, então ele tá lá na unidade, na primeira ordem, unidade. Então, ele representa o número 9, 9 unidades. E se esse número 9 estivesse lá na unidade de milhar, igual lá no terceiro número, ele não valeria, não representaria para mim 9.000? Então, gente, o algarismo, dependendo do lugar que ele ocupa, ele tem um valor. Então, o número 9, na ordem das unidades,
Ele representa o número 9. O número 9 na ordem das dezenas é o mesmo número, só que ele representa, para mim, na ordem das dezenas, o número 90. O número 9 na ordem das centenas, só colocar lá, número 9 na ordem das centenas, ele já representa para mim o valor de 900. E na unidade de milhar, o número 9 representa para mim 9.000. Então, para vocês entenderem a importância da gente saber aonde colocar o número em cada ordem que eu devo colocar, ok? Porque cada ordem vai representar para mim um número, um valor, tá bom? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Ó, B. Descubra o padrão e complete a reta numérica com os números que estão faltando. Então, eu tenho lá 500, 550. Bom, eu já sei. Volta 5.000, 5.500. Ai, a Pro quer fazer tudo rápido para o vídeo não ficar muito grande. A Pro sai atropelando tudo. Então, voltando. O primeiro número é 5.000, o segundo é 5.500. Então, com isso, eu já sei que o meu padrão é de 500 em 500. Está aumentando a cada 500, está aumentando, o meu padrão está indo a partir do número 5.000, de 500 em 500, ok? Então, eu tenho ali 5.000, 5.500, 5.500 mais 500 vai dar quanto? 6.000. 6.000 mais 500, 6.500. Então, vocês vão colocar lá, ó, 6.000, 6.500. Depois, 6.500 mais 500, 7.000. Depois, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500. Foi super simples essa, né? Qual dos números de visualizações do canal fica entre 5.500 e 6.500? Então, agora eu quero saber qual dos números lá de visualização fica entre 5.500 e 6.500. Que número é esse? 5.574. Ele está entre esses dois valores, né? Porque 5.574 vem depois de 5.500 e vem antes de 6.500, tá? Qual o número de visualização do canal foi mais próximo de 8.000? Qual que tá mais próximo do 8.000? 8.039, ok? É o que tá mais pertinho. 2. Você conhece muitos canais na internet? Ai, tenho certeza que sim, que vocês devem conhecer vários, né? Tanto as meninas quanto os meninos, eu tenho certeza. Ui, meu Deus do céu! A Pro quase derrubou tudo aqui. Deixa eu voltar pro lugar. A Pro tá um desastre, já Pro tá um perigo aí, gente. Então, você conhece muitos canais na internet? Eu tenho certeza que vocês conhecem sim vários canais na internet. Então, eu tenho lá. Andréia criou um canal na internet para ensinar a fazer desenhos de maneira rápida e fácil. Toda semana ela adiciona dicas e ideias que atraem milhares de inscritos. Legal, né? O canal da Maria Luísa tem músicas e histórias em inglês que estimulam o aprendizado das crianças. Depois o outro. Rafael tem um canal para compartilhar algumas curiosidades sobre animais. Então ali eu tenho, ó, as formigas não dormem, mas tiram uma soneca algumas vezes ao dia. Nem sabia disso. Fabiana, aos 7 anos, adora ajudar na cozinha e resolveu ensinar em seu canal na internet receitas que as crianças podem fazer com os pais. Então a gente percebe, né, que pra gente ter um canal na internet, ter um canal no YouTube, a gente tem que ter um conteúdo. E o que é eu tenho que ter um conteúdo que outras pessoas se interessem em ver, né, que vai ajudar alguém de alguma maneira, né? Então, se eu for fazer um canal na internet, um canal no YouTube, eu tenho que pensar assim, bom, eu tenho que fazer um canal que gere um conteúdo que tenha relevância, que seja importante para alguém de alguma forma, que vai ajudar alguém a aprender alguma coisa, que vai divertir aquela pessoa, né? Um canal que engrandece a gente, né? Que acrescente, que traga coisas novas, interessantes, inteligentes, divertidas. Então, para quem tem interesse em fazer um canal, tem que pensar sobre isso, né? Um canal tem que ter um conteúdo legal, interessante, inteligente, divertido.
Lá na letra A, os ábacos a seguir representam o número de inscritos nos canais de Andréia, Maria Luísa, Rafael e Fabiano. Escreva os números representados pelos ábacos seguindo as pistas, descubra de quem é cada canal. Então aqui tem uma charada. Então eu tenho ali os ábacos e eu tenho o número e o dono do canal. Mas primeiro, eu já tenho ali a representação, né? E aí, mais primeiro, então lá no pontinho verde, eu tenho que pensar assim, ó. O canal de Rafael tem mais inscritos que o canal de Maria Luísa. Bom, então eu já sei, vão anotando, tá? Que o canal do Rafael é maior do que a Maria Luísa. O número de inscritos no canal de Fabiana tem os mesmos algarismos do número de inscritos do canal de Andréia. Então, vamos fazer uma coisa primeiro. Vamos lá em cima e colocar o número que representa, tá? Cada ábaco. Então, o primeiro ábaco eu tenho lá 5.620. O segundo ábaco eu tenho 8.199. O terceiro, 7.980. E o último, 6.025. Esses são os números representados nos ábacos, que possivelmente é o número de visualização de inscrito em cada canal. De visualização não, de inscrito em cada canal, tá? Aí voltamos à pegadinha. Maria Luísa tem um canal com o número de inscritos formado por 2 unidades de milhar, 3 centenas e 6 dezenas a mais que Fabiana. Gente, que pegadinha difícil. Então a gente vai ter que ver tudo de novo. Ó, o canal de Rafael tem mais inscritos que o canal de Maria Luísa. Então, ó, o número 5.620 não pode representar o número de inscritos do canal do Rafael, porque é o menor. Então, eu já tenho que marcar ali que o número 5.620 não pode ser o do Rafael. Já sei que o do Rafael aquele não é. Então, vocês só escrevam lá, Rafael não. Por quê? Porque eu já sei que o da Maria Luísa é menor do que o dele. Ok? Depois, o número de inscritos no canal de Fabiana tem os mesmos algarismos dos números de inscritos do canal da Andréia. Então, os canais de Andréia e Fabiana têm 5.620 ou 6.025 inscritos. A gente só não sabe qual que é de quem, né? Maria Luísa tem um canal com o número de inscritos formado por 2 unidades de milhar, 3 centenas e 2 dezenas a mais que o de Fabiana. Então, vamos lá. O canal de Maria Luísa tem 2.360 inscritos a mais do que o canal da Fabiana. Como o canal de Fabiana pode ter 5.620 ou 6.025 inscritos, resolvemos 2 adições. Então, eu tenho que fazer o quê? 5.620 mais 2.360, que vai dar 7.980. E 6.025 mais 2.360, que vai dar 8.385. Portanto, que esse número não tem lá no quadro. Então, portanto, o canal de Maria Luísa tem 7.980 inscritos. Então, vocês já colocam lá. O canal que tem lá 7.980, que é o penúltimo, eu já sei que é o da Maria Luísa. Ok? E eu já sei também que o canal do Rafael tem mais do que o da Maria Luísa. O único que tem mais que o da Maria Luísa é o do 8.199. Então, esse é o do Rafael, que é o segundo. Então, depois eu sei também que os números de inscrito de Fabiana tem o mesmo algarismo que o número de inscrito do canal da Andréia. Esse daqui a gente ainda tem que resolver. Então, o único valor possível, consequentemente, o canal de Fabiana tem 5.620 inscritos, o da Andréia 6.025, porque a gente já fez a adição lá. B. Escreva com palavras o número de inscritos no canal de Andréia. Aí vocês vão escrever 6.025 inscritos. Fabiana, 5.620 inscritos. Rafael, 8.199 inscritos. Maria Luísa, 7.980 inscritos. Ok? Bem complicada, né, essa charada. C. Marque um X em cada uma das argolas do ábaco de Rafael, necessárias para representar o número de inscritos do canal da Andréia.
Então, eu tenho que fazer o quê? O Rafael menos o da Andréia. 8.199 menos 6.025, tá? Quantos inscritos o canal de Rafael tem a mais do que o canal da Andréia? Se eu for lá e marcar um X, eu vou descobrir quantos tem a mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no canal do Rafael e tirar 6.025. Então, vocês vão fazer X em 6 argolas da unidade de milhar, nenhuma na centena, 2 na dezena e 5 na unidade. E aí, o canal do Rafael tem 2.174 inscritos a mais do que o canal da Andréia. Ok? Ok. Agora a gente vai lá para língua portuguesa. E lá em língua portuguesa, vocês vão estar na página 8. E aí eu também expliquei tudo isso aqui na nossa aula pelo Zoom, tá? A gente corrigiu. E aí agora eu vou corrigir de novo, porque não era todo mundo que estava lá. Leia em voz alta as palavras a seguir. Formiga, cigarra, cantando, inverno, juntava. A. Circule as sílabas forte de cada palavra. Então, na formiga, vocês vão circular o mi. Na cigarra, vocês vão circular o gar. No cantando, o tan. No inverno, o ver. E no juntava, o tá. A gente tem que ler em voz alta. Quando a gente está falando, ontem a prof falou sobre sílabas também. Quando a gente está falando de separação de sílabas, de sílaba tônica, eu preciso ler as palavras em voz alta, senão eu não consigo identificar a sílaba tônica, a sílaba mais forte daquela palavra, ok? Essas palavras são chamadas de paroxítonas, sim, porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba daquela frase. Pois a sílaba mais forte é a penúltima. C. Alguma palavra do quadro é acentuada? Não. 11. Observe o quadro. Aí eu tenho lá algumas palavras. Sótão, bíceps, órfã, lápis, ímpar, réptil, hífen, vírus, câmbio e tórax. Todas as palavras acentuadas. Vocês conseguiram perceber, né? Todas são paroxítonas, ok? Considerando as palavras do quadro, podemos afirmar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em... Então, agora, de acordo com o quadro, a gente vai assinalar as regrinhas. Então, palavras terminadas em LRX, sim, são acentuadas. Paroxítonas terminadas em N, sim, marca o X lá. Paroxítona terminada em is e us, sim, marca um X lá. Paroxítona terminada em an e ão, sim, marca o X. Paroxítona terminada em PS, sim, marca o X. Paroxítona terminada em ditongo, lembra que a Pro explicou ontem ditongo? Aquela sílaba que eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas. Por exemplo, a vogal é aquela que a gente fala que é mais forte e a semivogal é aquela que vai bem mais fraquinha. É um ditongo. Ok? Sim, pode marcar um X. Paroxítonas terminadas em A e As? Não. Paroxítonas terminadas em O e Os? Não são acentuadas. Paroxítonas terminadas em E e Es? Também não são acentuadas. 12. Ligue as palavras que apresentam a mesma regra de acentuação. Eu tenho 2 colunas aqui com palavras. Vocês vão ter que ligar a palavra de uma coluna, a palavra da outra coluna, que elas tenham a mesma regrinha de acentuação. Por exemplo, caráter. Qual é a outra paroxítona da outra coluna, que é uma paroxítona terminada em R? Qual é? Açúcar. Uma paroxítona terminada em R, a mesma regrinha de acentuação. Fórceps. Eu vou ligar com tríceps. Por quê? São paroxítonas terminadas em PS e são acentuadas, a mesma regrinha. Prêmio, eu vou ligar ao... Qual que eu vou ligar? Relógio, porque são paroxítonas terminadas em O. Túnel, eu vou ligar com hábil, porque são paroxítonas terminadas em L. Órgão, eu vou ligar com órfão, porque são paroxítonas terminadas em ão.
13. Acentue as palavras, depois escreva a regra de acentuação de cada grupo. Agora vocês vão colocar o acento e escrever a regrinha. Por que que tem acento, tá? Então eu tenho ali sócio, língua, cárie e régua. Então são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. Olha ali na palavra sócio. Então eu tenho duas vogais na mesma sílaba, uma é vogal e a outra é considerada semivogal. Língua, o bem fraquinho, semivogal e vogal. Cárie, semivogal e vogal. Régua, semivogal e vogal. É um ditongo, então são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. Hífen, pólen, próton e líquen. São acentuadas as paroxítonas terminadas em N. Então, todas as paroxítonas terminadas em N têm acento. Dólar, mártir, ímpar e fêmur. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R. Toda paroxítona terminada em R é acentuada. Difícil, frágil, inútil e móvel. São acentuadas paroxítonas terminadas em L. Fênix, ônix, córtex e clímax são acentuadas as paroxítonas terminadas em x. 14. Considerando as regras de acentuação das paroxítonas, registre as palavras que o professor vai ditar. Então, agora eu vou ditar e vocês vão escrever essas palavras aí. E aí, vocês vão tirar a fotinha e mandar para Pro, ok? Ó. Então, vamos lá. Abdômen. Escrevam aí. Látex. Pode ir dando pause, tá? Se vocês quiserem. Imã. Fórum. Sótão. Fácil. Bônus, tênis, bíceps, líder, colégio e série. Então, vocês vão escrever essas palavrinhas aí. Pode ir dando pause, tá? Amanhã eu vou voltar para corrigir com vocês essas palavras que a Pro acabou de ditar, tá bom? E aí, agora, a gente vai lá na nossa apostila. E aí, terceiro ano, vocês vão anotar a tarefinha que vocês vão fazer, tá? Então, hoje tem tarefinha de geografia e história. Então, marquem as páginas. Eu quero leitura e vocês façam todas as atividades que amanhã a Pro vai corrigir, tá? Então, de geografia, vocês vão fazer a página 10 e a página 11, ok? Página 10 e 11 de geografia, da apostila. E depois de história, vocês vão fazer a página 9, 10 e 11. E aí, tem que fazer leitura. São conteúdos que a gente já iniciou lá atrás. Então, eu quero que vocês façam leitura para poder responder as questões, tá? E amanhã a Pro vem aqui e corrige tudo bem lindo, bem lindo, bem lindo, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, bastante coisa para corrigir, bastante coisa para fazer, tá bom? Se cuidem, um super beijo e até amanhã.